Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir, né? E agora são 6 da manhã, né? Então, para quem for assistir, agora no período da manhã, bom dia. E aproveitar aí, gravar esse vídeo para vocês. Estão todos dormindo aqui em casa, principalmente meu filho. Aí dá para eu estar gravando. Então, eu vou corrigir a atividade de ontem, caso alguém tenha ficado com dúvida. E 5 exercícios nós fizemos na aula, eu vou corrigir aí com quem ficou com dúvida ou alguém que por algum motivo não estava na aula. E depois eu vou mandar um vídeo, vou mandar uma atividade e depois amanhã eu vou mandar o vídeo da resolução. Tá joia? Então vamos lá. Para uma PA de 40 termos, no qual o último vale 200, o primeiro vale 5, qual a sua razão? Então, gente, essa questão aqui, quando falar PA, é só você já colocarem a fórmula, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. E substituindo as informações. O AN, gente, quem que é o AN? O AN é o último termo. O último termo nosso aqui, ó, vale 200. O A1 é o primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo vale 5. Mas quem que é o N? O N é o número de termos. Quanto é o nosso número de termos? 40. 40 menos 1 vezes o R. O R é a razão. É o que o exercício está pedindo. Qual a sua razão? Então, vamos lá. Um bem detalhado aí, ó. 5 mais 40 menos 1, 39, R. Aqui, gente, quando vocês chegam nessa situação, vocês têm que deixar o 39R, né? O R, né? Sozinho desse lado. Aí, quem tá atrapalhando é o 5. Aí, ele vai vir pra cá, mas tem que trocar o sinalzinho. É positivo, vem negativo. Vai ficar 200 menos 5 é igual a 39R. Aí, eu vou fazer aqui 200 menos 5, 195, igual 39R. R vai ser igual, muita gente confunde aqui, tá? Então, é o seguinte, 39 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 195 dividido por 39. Então, sempre esse número que acompanha, que tá na frente, o número que estiver na frente da letra, vai passar dividindo, tá? Não esqueça desse detalhe. Aqui a divisão, que muita gente tem dúvida, é 195 dividido por 39. Aí vocês montam a divisão, vou fazer aqui detalhado, poderia já colocar direto, mas vou montar aqui a divisão, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Então, vocês vão fazer desse jeito que eu tô falando aqui, a divisão na prova. Vocês vão montar aqui a parte, depois colocar o resultado aqui, certo? Divisão com 2 números, muita gente tem dificuldade. O caminho é pensar quantas vezes o divisor, que é o 39, cabe dentro de 195. Vocês acham que quantos 39 cabe dentro de 195? É aí que vocês têm que pensar. Vamos supor, no caso aqui, cabem 5. Então, que se a gente fizer 39 vezes 5, 5 vezes 9, 45. 3 vezes 5, 15. 15 com mais 4 vai dar 19. 39 vezes 5, 195. 195 menos 195, 0. Então, terminou nossa conta. Mas suponhamos que vocês não conseguissem visualizar, já que é 5, aí vocês iam testando, uns por 3, aí ia fazer essa continha. Aí vocês iriam perceber que poderia caber mais, e vai testando, certo? Então, o nosso R aqui, que é a nossa razão, equivale a 5.
Então, vamos lá. Outra questão aqui, mas é PG, ó. Considerando a PG, calcule o sexto termo. Então, vamos lá. Falou PG, vamos já colocar a formulazinha. Fórmula da PG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Certo? Então, para a gente conseguir achar o sexto termo, a gente vai precisar aí ter o A1, que é o primeiro termo, e a razão. Então, vamos lá. Que na PG, a razão é representada pela letra Q, tá? Não esqueçam desse detalhe. Aqui a gente percebe o comportamento, né, da nossa PG. A PG, né, para achar a razão, ao invés de fazer o da frente menos o de trás, a gente divide o da frente pelo de trás, certo? Aqui, de olhar, a gente já consegue descobrir a razão pelo comportamento. A gente vê que é 80, o próximo é 40, o próximo é 20. A gente percebe que está diminuindo, né? Cada um é metade do anterior. Ou seja, 40 é metade de 80, 20 é metade de 40. Logo, o quinto termo vai ser metade de 20 é 10. E o sexto termo que está pedindo vai ser 5, que é metade de 10 é 5. Então, é uma questão que daria para nós fazermos sem a fórmula. Mas fazendo com a fórmula, que se de repente cair algo parecido e pedir termos bem adiantes, tipo 20º, 30º e assim diante, é importante a gente usar a fórmula que é mais rápido, a gente termina a questão. Então, vamos lá. Para a gente poder achar, como a gente percebe que cada um é metade, cada termo é metade do anterior, para a gente achar o primeiro termo, é só a gente fazer 80 vezes 2. 80 vezes 2, 160. Por que a gente fez 80 vezes 2? A gente fez 80 vezes 2 porque a gente percebe aí que 80 vai ser metade de 160. Então, para a gente descobrir, é só multiplicar por 2, certo? Então, descobrimos aí o primeiro termo, a razão. A razão, como a gente percebe que cada termo é metade do anterior, a razão é meio. Mas, para demonstrar para vocês, era só a gente escolher aqui, ó, qualquer termo a gente pega o da frente, divide pelo de trás. A gente pode fazer 20 dividido por 40, a gente pode fazer 40 dividido por 80, 80 dividido por 160. Qualquer um, a gente acha a razão. Se a gente fizer 20 dividido por 40, é sempre o da frente dividido pelo de trás. Aí, para a gente achar a razão, que a gente já sabe que vai dar meio, como é uma divisão, a gente corta a mesma quantidade de zero. Aí deu 2 quartos. Aí 2 e 4, como são pares, dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, nossa razão é meio. Aí agora é só substituir na fórmula que a gente já tem tudo. O AN é o A6, que é o sexto termo. O A1 é 160, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é meio. E o N, como ele quer o sexto termo, o nosso N é 6, menos 1. A6 é igual a 160 vezes. Sempre que for fração, gente, abre o parênteses. Então, fica meio elevado. 6 menos 1, 5. É aqui que muita gente confundiu um pouquinho. Ficou com um pouquinho de dúvida. Então, é o seguinte. 160, vamos fazer passo a passo. Como é meio elevado à quinta, então, está elevado à quinta o numerador e o denominador da fração. Então, vamos fazer por partes. 1 elevado à quinta vai dar 1. Porque se a gente multiplicar 1 5 vezes por ele mesmo, vai dar 1. 2 elevado à quinta, vai ficar 2 elevado à quinta, vamos fazer a parte. Potência, que muita gente tem dúvida aí, quando o expoente é 5, significa que a base vai ser multiplicada por ela mesma 5 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 5
vai ser multiplicado aí por ele mesmo 5 vezes. Então, a gente vai fazer, deixa eu diminuir aqui a luz. Isso, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Aí a gente já coloca aqui 32, ou seja, 1 meio elevado à quinta vai ser 1 sobre 32. Vai ficar A6, aí aqui a gente multiplica, 160 vezes 1, 160, dividido por 32. Então, deu mais uma vez aí uma divisão. Vamos montar aqui a divisão. 160 dividido por 32. Mesma coisinha, certo? Quando a gente tiver dois números aqui, ó, nosso divisor, a gente faz a regrinha de quantas vezes cabe. Quantos 32 cabe dentro de 160? Certo? Aí vamos supor que vocês me falem, eu acho que é 3. Aí a gente vai fazer a continha. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. 96, não, tá bem longe de 160. Aí vamos supor que vocês falem, acho que é 4. Aí a gente vai fazer 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. 128 também tá bem longe de 160. Aí, vamos subir para 5. 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. 160. Então, 32 cabe 5 vezes dentro de 160. 5 vezes 2, 32 vezes 5, 160. 160 menos 160, 0. Então, o nosso sexto termo é 5. Como nós já havíamos falado no começo, como eu falei para vocês, aqui a gente tem 4 termos. Então, como a gente percebe que cada termo é metade do anterior, então o quinto termo, metade de 20, 10, e o quinto termo, metade de 10, 5. Vocês acabariam a questão rapidinho, sem fazer toda essa conta. Então, é interessante sempre olhar o comportamento da sequência, igual a gente percebeu aqui, cada uma metade do anterior, que só foi para achar o sexto termo, só precisou dividir por 2. É bem mais fácil. Mas quando não for esse comportamento ou outro que seja fácil assim a gente fazer o cálculo, aí vocês teriam que fazer todo esse cálculo mesmo. Dependendo da situação, não tem como fugir, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos para essa questão aqui. Essa questão eu coloquei, que é o tipo de situação que costuma ser bem cobrado em provas, que é para saber se o aluno sabe bem o que é PA e PG, né? Tomara que realmente caia. E eu vi um pouquinho de dificuldade aí da maioria, então vamos entender aí como que a gente percebe quando é uma PA, quando é uma PG. Esse exercício aqui pede para a gente classificar se é uma PA ou uma PG, certo? Então vamos lá. Então a gente tem a primeira questão aí, né? Primeira sequência, 10, 13, 16. Pede para a gente dizer se é uma PA ou uma PG. E em seguida achar a razão. Eu até falei para vocês ontem, primeiro testa se é PA, que é mais fácil o cálculo. Aí se não for uma PA, uma PG, aí vocês usam a regrinha da PG para achar a razão. A gente testando se é uma PA, para testar se é uma PA, a gente primeiro vai achar a razão, certo? Primeiro passo. A gente tem aqui 10, 13, 16. Aqui de olhar, a gente percebe que a razão é 3. Mas se a gente não percebesse, para achar razão na PA, para achar razão, a gente faz o da frente menos o de trás. 13 menos 10, ou 16 menos 13, que vai dar 3. Ou 16 menos 13, que também vai dar 3. Então, para depois ter certeza, que aqui também a gente já vê claramente, a gente pega a razão e soma em cada termo e vê se vai dar o termo da frente. 10 mais 3, 13, e 13 mais 3, 16. Então, realmente, aqui é uma PA. Assim que a gente testa se é uma PA, acha a razão e depois pega cada termo, soma com a razão e vê se dá o termo da frente. Então, aqui a gente vai colocar PA, razão 3. Aí, vocês colocam a continha aqui na frente, caso isso caia na prova, para ficar bem justificadinho aí o cálculo.
Então, vamos lá. Essa questão aqui. A gente tem 2, menos 4 e 8. Eu até falei para vocês, gente, uma coisa ontem. Quando a gente tiver uma sequência dessa e tiver um negativo no meio, testa primeiro se é uma PG, nesse caso. Que é mais fácil fazer o cálculo quando é negativo. Que nesse caso não vai ter como fugir do negativo. Muita gente tem dificuldade de fazer subtração de número positivo com negativo. Então, testa primeiro se é uma PG, nesse caso que vai ser melhor. Então, para testar se é uma PG, a gente faz o da frente dividido pelo de trás. Pode ser menos 4 dividido por 2 ou 8 dividido por menos 4, certo? Lembrando que a razão na PG, a gente representa pela letrinha Q. Então, se a gente fizer menos 4 dividido por 2, vai ficar menos 4 dividido por 2. A gente tem que lembrar que sinais diferentes na divisão e na multiplicação é negativo, ou seja, menos com mais vai dar menos 2. Depois que a gente acha a razão, a gente vai lá e testa e vê se realmente vai ser uma PG. Testar, a gente pegar cada termo e multiplicar pela razão, certo? Se fosse uma PA, mais uma vez, a gente ia fazer o da frente menos o de trás e pegar cada termo e somar com a razão. Quando é PG, a gente pega o da frente, divide pelo de trás, depois pega cada termo e multiplica pela razão e vê se dá o termo da frente. No caso, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Se a gente fizer menos 4 vezes menos 2, menos com menos mais, deu 8 positivo. Certo? Então, realmente, uma PG de razão menos 2. A gente coloca aí a continha dentro da tabela, né? A gente faz Q igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Depois que a gente tem certeza, a gente coloca a continha aí dentro da tabela, que aí fica bem explicadinho. Aí aqui, né, a gente tem 120, 60 e 30. Aqui a gente percebe que cada termo é metade do anterior. Percebendo isso, a gente já vê que é uma PG, certo? Uma PG de razão meio, certo? Ou seja, 60 é metade de 120 e 30 é metade de 60. Então, demonstrando aí para vocês, eu já falei, mas fazendo o cálculo, quando é PG, para achar razão, a gente pega o da frente dividido pelo de trás, ou seja, 60 dividido por 120 ou 30 dividido por 60. Então, se a gente pegar 30 dividido por 60, como a divisão corta a mesma quantidade de zero de cada lado, 3 e 6, dá para simplificar por 3. Simplificar, sempre a gente pega um número que dá para dividir pelo numerador, que é o número de cima, e que também dá para dividir pelo número de baixo, que é o denominador. 3 dividido por 3, 1, e 6 dividido por 3, 2. É o que eu já tinha falado no começo, né? Razão meio. Certo? Então, aqui a gente vai colocar PG e a razão meio. Coloca a continha aqui dentro da tabela, né? Ó, 30 dividido por 60, meio. Então, vamos lá. Agora, mais uma questãozinha aí. 1, 12 e 23. Como eu falei, né? Esse aqui tá parecendo com APA, né? Então, como eu falei, na maioria dos casos fica mais fácil a gente testar primeiro se é um APA, né? Com exceção de quando o negativo está no meio, né? Fica mais fácil de testar primeiro se é uma PG, certo? Então, vamos lá. Testando aqui se é uma PA, como que a gente acha a razão na PA? A gente faz o da frente menos o de trás, ou 12 menos 1, ou 23 menos 12, que a gente já vê que vai dar 11, né? 12 menos 1, 11. Então, aí depois que a gente acha a razão, a gente testa para ver se realmente é uma PA. A gente pega cada termo e soma com a razão e vê se dá o termo da frente. 1 mais 11, 12, e 12 mais 11, 23. Então, tá certinho.
Então, vai ser uma PA de razão 11. Coloca a continha aqui dentro. 12 menos 1, 11. Certo? Agora, o último aqui para a gente finalizar, a gente tem... Aqui, gente, a gente tem menos 4, 5, 14, 23. Aqui, como o negativo é o último, primeiro, melhor dizendo, a gente não precisa usar ele. A gente testa aqui primeiro se é uma PA, como eu falei, que é mais fácil. A gente testar primeiro se é uma PA. Mas a gente, como eu falei para vocês, para a gente achar razão na PA, é o da frente menos o de trás. Mas dá para vocês se livrar aqui do número negativo. Ao invés de fazer 5 menos o menos 4, a gente faz 14 menos 5. Porque 5 menos o menos 4, muita gente poderia fazer 5 menos 4 e dar 1. E não vai dar 1. Que é 5 menos, abre parênteses, o menos 4. Aí, sinal de menos na frente do parênteses fica positivo. Aí, ficaria 5 mais 4, que é 9. Muita gente poderia esquecer disso. Então, quando for negativo, nesse caso, como é o primeiro número, dá para você fazer o da frente menos o de trás, ou 14 menos 5, ou 23 menos 14. Diferente daqui, que o negativo está no meio. Aí, de qualquer forma, você faria uma conta com o número negativo se fosse uma PA, certo? Aí, se tem como... Então, por isso que eu falei, quando o negativo estiver no meio, testa primeiro ser uma PG, certo? Que fica mais fácil, que nesse caso não tem como se livrar do negativo. Porque o negativo vai fazer, ou vai ser com esse, ou vai ser em relação a esse. Não vai ter como se livrar. Então, aqui, ó, vamos fazer 14 menos 5, que vai dar 9. E depois é só pegar a razão, ó, 14 menos 5, que vai dar 9. Ou 23 menos 14, que vai dar 9, que é sempre o da frente menos o de trás. Depois que achou a razão, para a gente ter certeza se é uma PA, pega cada termo e soma com a razão e vê se vai dar o termo da frente. Menos 4. Menos 4 mais 9 é o mesmo que 9 menos 4, que dá 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 9, 23. Então, realmente é uma PA. Cada termo a gente somou com a razão e deu o termo da frente. Então, deixa eu colocar, é uma PA de razão 9. Coloca a continha aqui dentro, 14 menos 5 igual a 9. Terminou a questão. Então, vamos lá. Probleminha. Um carro é comprado em 2022 por R$ 24.000. Cada ano, após sua compra, o seu valor de mercado diminui. Deixa eu melhorar aqui a luz. Diminui R$ 275. Qual será o preço do carro em 2029? Então, uma questão aí que as meninas fizeram por raciocínio. Tá certinho, então de parabéns. Mas fazendo aí pela fórmula, para todos aí terem o entendimento, vocês fariam o seguinte: o primeiro ano, né? É o preço, o primeiro ano o carro custava R$ 24.000. Então, nosso primeiro termo da sequência é o A1, que nós estamos falando do preço do carro. Então, a nossa sequência vai ser formada pelos preços do carro. Então, nosso A1, que é o primeiro termo, que é o preço do carro em 2022, é R$ 24.000. Certo? E esse carro foi desvalorizando a cada ano, né? Vai desvalorizando R$ 275, ou seja, vai diminuindo R$ 275. Então, a nossa razão vai ser menos 275. Então, é esse cuidado que vocês têm que ter. Se vai diminuindo, a razão é negativa, certo? E qual será o valor do carro em 2029? Então, é aí que vocês têm que ter cuidado. Quantos termos vai ter? Quantos termos vai ter? Vai ser o primeiro termo até chegar em 2029, ou seja, vão ser 8 termos. Então, nosso N vai ser 8. Aí muita gente erra essa questão porque esquece de colocar o ano inicial, que foi 2022. É de 2022 até chegar
Aí 2029. Aí muita gente pega e coloca entre, né, os anos que estão entre 2022 e 2029 e erra. É de 2029 até 2022 até 2029, que são 8 anos aí, certo? Ou seja, o nosso N é 8. Depois que a gente separou certinho o que é cada um, é só substituir na fórmula que a gente vai descobrir o preço do carro em 2029. Então, vamos pegar a fórmula da PA, que aqui a gente vê que é uma PA, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O AN é a 2029, que é o preço do carro em 2029. A1, 24.000, mais o N, que é 8, menos 1, vezes a razão, que é menos 275. Cuidado, gente, que quando for negativo, a gente tem que colocar em parênteses, tá? Então, vai ser A 2029 vai ser igual a 24.000. 8 menos 1, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, vai ser mais 7 vezes menos 275. A 2029 vai ser igual. A gente vai resolver primeiro a multiplicação ou adição. Sempre a multiplicação vem antes da adição. Então, a gente copia 24.000. Cuidado aqui com a regrinha de sinal. Oi, gente, dando continuidade. Vamos lá. O número de pessoas com vírus dobra a cada dia que passa. Supondo que uma colônia tinha inicialmente 200.000 pessoas infectadas, qual seria o número de pessoas com vírus após 5 dias? Então, vamos lá. Essa questão, a gente percebe que é uma questão de PG, porque cada dia vai dobrando o número de pessoas. Ou seja, é uma PG de razão 2. Então, é uma questão que dá para ser feita com a fórmula ou sem a fórmula. Eu vou fazer dos dois jeitos, aí vocês vê o jeito que vocês acharem mais fácil, certinho? Então, a gente vai observar que aqui, o primeiro termo da nossa sequência vai ser 200.000, que no primeiro dia aí, né, inicia com 200.000 pessoas infectadas. Aí dobra, aí dobrou, segundo dia vai ser 400.000, aí dobrou, 400 vezes 2, 800.000, aí dobrou, 800.000 vezes 2 vai dar aí 1.600.000, vezes 2, 1.600.000 vezes 2 vai ser 3.200.000. Certo? Essa é a resposta. Então, essa resposta a gente pode escrever desse jeito, ou a gente pode abrir o número, né? Colocar 3.200.000, né? Porque esse 1.000 aqui representa os 3 zeros, ou colocar dessa maneira aqui, que é muito utilizada, 3,2 milhões, né? Essas 3 representações estão corretas. Agora, fazendo pela fórmula, gente, ficaria o seguinte: a gente iria achar primeiro a razão, né? No caso, seria aí a gente quer achar o A5, né? Que após os 5 dias, vou colocar aqui embaixo, né? Com a fórmula, como que ficaria? Separar aqui e colocar. Então, com a fórmula, a gente ia colocar o A1, que é 200.000. Se o A1 é 200.000, o A2 vai dobrar, vai dar 400.000. Aí a razão, como a gente percebe que vai dobrando, é uma PG,
Para achar a razão na PG, lembra? Que é o da frente dividido pelo de trás. Então, a gente faria aí 400.000 dividido por 200.000. Como é divisão, corta a mesma quantidade de zeros, né? Aí fica 4 dividido por 2, 2. Que a gente já sabia que é 2, porque vai dobrando, né? Aqui só foi para representar mesmo. Depois disso, só substituir na fórmula, né? Da PG, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Né? No caso, o nosso AN eu já vou colocar aqui como A5, que a gente quer saber aí após 5 dias. O nosso A1 é 200.000 vezes a razão que é 2 e o N vai ser aí 5 menos 1. A5, 200.000 vezes 2 elevado, 5 menos 1, 4. Aí aqui, gente, vou fazer detalhado aqui para quem tem dificuldade em potência, 2 elevado a 4. Vou fazer a continha. O expoente é 4, significa que a base vai ser multiplicada 4 vezes por ela mesma. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aí a gente vem, volta aqui, 200.000 vezes 16. 200.000 vezes 16 vai dar aí 3.200.000. Ou a gente pode representar dessa forma, 3,2 milhões. Terminou a questão. Então, com a fórmula, ficaria um cálculo mais extenso, mas caso caia algo parecido, vocês prefiram fazer com a fórmula, ficaria dessa forma, dessa maneira, aí o cálculo. Certo, gente? Agora vamos para essa questão aqui, que também é simples, já caiu no Enem, né? No Enem pediu o 10º termo, eu coloquei aqui 4º termo. Então, vamos lá. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos seriam necessários para construir o 4º termo da sequência? Então, aqui é uma questão bem simples, né? Primeira coisa, a gente já tem 3 termos, ele quer o 4º. Então, é uma questão que dá para fazer também sem a fórmula, porque ele só quer o próximo termo. Então, é bem simples. Então, é só a gente contar quantos palitos tem cada um e observar se vai ser pelos números, se vai ser uma PA ou uma PG. Então, aqui, contando, tem 3 palitos. Contando aqui vai resultar em 7. E contando aqui vai resultar em 11. Aí a gente percebe que o 3 em relação a 7 em relação a 11 está aumentando de 4 em 4. Porque 3 mais 4 dá 7, 7 mais 4 resulta em 11. Então, a gente percebe que é uma PA de razão 4. Se é uma PA de razão 4, então o 4º termo, para a gente calcular, é bem simples. É só pegar o 3º termo e somar com a razão, que vai resultar em 15 palitos. Terminou a questão. Mas se pedisse, não fosse o 4º termo, fosse o 8º, o 10º e assim diante, 20º, ficaria mais difícil, né? E mais demorado, melhor dizendo, a gente ficar somando 4. 4 poderia até errar. Então, seria bem mais simples, bem mais rápido a gente usar a fórmula. Eu vou demonstrar aqui com a fórmula da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O AN, né, como a gente quer o 4º termo, é a 4. O A1 é 3, mais o N, 4, porque a gente quer o 4º termo. Então, considerando aí que a sequência tem 4 termos, vezes a razão que é 4, que a gente percebeu que está aumentando de 4 em 4. A4 é igual a 3, mais 4 menos 1, 3, vezes 4. E a gente resolve a multiplicação, depois soma mais 3. Multiplicação sempre vem antes da adição. Então, vai ficar 3 mais 3 vezes 4, 12. 3 mais 4, como nós já tínhamos feito de outra maneira, né? 15. Certo? E aqui o último, para a gente finalizar, diz o seguinte: se cada gata de uma colônia gera 3 gatas, qual o número de gatas da 6ª geração que serão descendentes de uma única gata?
Então, gente, aqui a gente percebe que vai ser uma APG, né, de razão 3, né? Que vai triplicando aí o número de gatas. E o primeiro termo aí, que se cada gata gera 3 gatas, então o primeiro termo, que é a primeira gata, vai gerar 3 gatas. Então, o primeiro termo é 3, a razão é 3, né? Lembrando que na PG a razão é representada pela letra Q. E o N é 6, porque é sexta geração, então são 6 gerações. Então, agora é só pegar a fórmula, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é A6, de sexta geração. A1 é 3 vezes o Q, que é 3. O N, 6 menos 1. 3 vezes 6 menos 1, 5. 3 elevado à quinta. A gente faz aqui, ó, 3 elevado à quinta. Como o expoente é 5, a gente vai multiplicar o 3 5 vezes por ele mesmo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Então, vai ficar 3 vezes 243. Aí, aqui, a gente fazendo a continha, 3 vezes 243, resulta em 729. E terminou nossa questão. Então, gente, espero aí que vocês tenham entendido. Não entendeu, volta o vídeo. Qualquer coisa me pergunta também. Vou mandar para vocês uma atividade para vocês treinarem, tá? E depois vou mandar a resolução. Bons estudos, fiquem com Deus. Beijo.